Vamos começar a live de hoje. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam em casa, né? Tudo isso daqui a pouco passa. Tá assustador, mas daqui a pouco isso tudo vai passar, né? E hoje nós vamos falar de um assunto que eu também gosto. Na verdade, toda live que eu faço aqui, eu acho que o assunto é pertinente às minhas curiosidades, aos meus gostos. Eu gosto muito dos temas que a gente escolhe aqui. Então, Vieira, olá. Pedro Firmino, Cristiano, oi Cris, boa noite. Ana e Amélio, Cris Moreira, Rodrigo, Cleide, Geraldo, todo mundo aí, que legal. Oi, Tânia, olha aqui minhas unhas, foi a Tânia. Ela veio aqui em casa, toda paramentada, parecia um astronauta. Amei, Tânia. Depois eu vou postar, tá bom? Adorei, achei que ficou maravilhosa. Ana e Amélio, Lília Araújo, Elza Soares, Daniele, olá, Cirela, Neuropsicopedagogia, Cris, beijo, esqueci de falar o horário, 8 horas, tá bom? Nancy, Tiago, Chia Alves, Vivi Emily, bastante gente. Doutora, eu tô adorando o leite de amêndoas. Que bom! É gostoso, gente. Não xinga o meu leite de amêndoas, não. Sabe por quê? Porque vocês podem misturar com outras coisas. Fica muito gostoso. Fica muito bom. Eu amei o leite de amêndoas. Estou adorando aqui. Em casa, o Carlos Alberto não gosta muito do leite. Mas, assim, eu coloco com várias outras coisas, frutas. Não deixo de colocar com frutas. Fica muito bom. Priscila... Sônia, Baronesa, Elza, Rose. Eu vou esperar, o doutor vai entrar aqui para falar com a gente, ele vai se apresentar, tá bom? Vai falar um pouco da experiência dele de constelação familiar. É um assunto muito legal, eu acho que vocês vão gostar, e qualquer um pode estar fazendo a constelação, qualquer pessoa pode estar aderindo a esse tipo, vamos dizer, de terapia, né? Não sei exatamente se é terapia. Vocês gostaram do meu cabelo? Olha, eu dei uma prendidinha assim. Aqui desse lado também, dei uma prendidinha. Tá legal, né? Eu vou colocar um filtrinho daqui a pouquinho, que eu acho bem bacana. Carla, Daniele... Amém, Cris. Vamos sim. Nogueira, Érica, Santos, Beto, Elza, Lúcia. Faz uma live sobre nutrição. Eu vou fazer uma live com a minha nutricionista, né? Eu acho que... Gente, eu tenho tantos temas de lives que vocês mandam pra mim. Tem vários temas, várias sugestões de lives. Eu tô tentando seguir um roteiro, já tem live pro mês inteiro, eu tô tentando seguir um roteiro, talvez eu tenha até que sair da quinta para fazer outro dia, né, para poder dar tempo de fazer todos os temas que vocês me solicitam. Teve uma que falou sobre a menopausa e alguma coisa de dieta, eu vou dar uma olhada, eu anoto tudo certinho lá para poder saber o que vocês mais pedem. Como que eu conheci o Carlos Alberto? No show do Roberto Leal, que infelizmente faleceu. Eu conheci o Roberto Leal através de uma amiga minha. E aí eu fui com meu filho mais velho no show e eu conheci o Carlos Alberto lá no show. Foi uma coisa realmente, acho que de destino, porque eu não faço nem parte de televisão, nem nada, né? Então, assim, conhecê-lo assim foi realmente coisa de Deus, né? Eu fiz esterectomia total, tirou o útero total, entendi. Então não foi você que falou sobre alguma coisa de menopausa, eu não sei. Carla, obrigada. Deixa eu ver se o nosso convidado está aqui já. Aqui. Que legal. Tu dançou vira-vira, dancei o vira-vira.
Dancei Vira-Vira com o Roberto. Nossa, adorava as músicas do Roberto Leal. Vai ter uma live do Roberto, depois eu vou falar. Que a Márcia, que é a mulher dele, me passou. O filho também. Tá conectando o doutor Roberto. Vamos ver se ele aparece. Lília Araújo, um beijo. E virou a cabeça dele. Não, não virei a cabeça de ninguém, não, gente. Tá conectando. Vamos ver se eu consigo falar aqui. Eu tô vendo que tá conectando. Tá quase para entrar. Eu não vou poder falar de constelação, porque não tem nada, assim, tecnicamente sobre constelação. Constelação familiar. Quem aí que tá aqui é minha familiar? Quem já ouviu falar? Alguém sabe o que é uma constelação familiar? Edna, oi. Eu que fiz a maquiagem, gente. Ó, eu que fiz brilhinho em cima. Eu que passei o blush, cor de bronze. Eu que fiz. Eu que pus o gloss. Ficou legal, né? Alguém entende aí de constelação familiar? Não, a Cleide respondeu que não. A Lourdes falou que já ouviu falar. A Carla, não. Então fiquem aí, gente. Eu já fiz constelação familiar sobre coisas sobre mim mesma que nunca imaginei. Olha só que legal. Que bacana. Deixa eu ver se eu consigo ver de novo aqui, que eu acho que caiu, né? Ainda não. Não entrou. Mais uma vez. Nunca vi, a Kátia nunca viu. Aqui, ó. Adicionar. Tá conectando. Constelação é sobre a melhora da relação familiar. Também. Eu ouvi e li algumas coisas porque eu gosto de ler. Olá! Olá, como é que Tudo vai? bem, Roberto? Tudo bom, você como é que está? Tudo bem. Eu tô fazendo uma enquete com o pessoal já, Hum, para saber se alguém sabe já o que é uma constelação familiar, se já ouviu falar. Então tá meio a meio. Pessoas já ouviram falar, outras pessoas nunca ouviram, outras já fizeram. Então tá meio a meio, vai ser bem legal. Você tem como se ótimo. apresentar pra gente? Falar um pouco de você? Claro, eu quero te agradecer primeiro pelo convite para participar das suas lives. Fico muito feliz, Obrigada. tá? Eu sei que você faz um trabalho muito bacana, né? Você é uma colega muito atuante, médica. Eu também, para me apresentar, eu sou médico e sou psicólogo e facilitador de constelação familiar, né? Aí, como é que foi o meu caminho? Eu estou formado em medicina desde 87, são 33 anos, né, como médico. Depois eu fiz psicologia e eu sempre tenho uma dinâmica que a gente chama de eterno aprendiz. Eu estou sempre estudando, adoro, amo estudar, aprender cada vez mais. E o campo do comportamento humano, né, a conexão entre o físico e o emocional sempre foi o que me atraiu desde a faculdade. Então, já na faculdade, eu conheci a homeopatia, a acupuntura e fui a áreas que são especialidades médicas. Então, eu me especializei em homeopatia e acupuntura. Mas também trabalho Legal. em pronto atendimento, estou na linha de frente do Covid agora, do Tá na plantão linha de também, né? frente? Estou na linha de frente, estou plantão no pronto atendimento. E, enfim, eu amo a medicina, eu amo a psicologia e amo tratar as pessoas, ajudar as pessoas a caminhar por uma vida um pouco mais saudável, né? E nesse caminho fui conhecendo diversas terapias, fui conhecendo diversos campos do conhecimento e as constelações foram um deles, né? Através das constelações eu consegui fazer uma síntese, uma conexão de tudo aquilo que eu vim estudando nesses 30 e tantos anos, aí se for somar a medicina com a faculdade, são quase 40 anos, né? As É. constelações fizeram total sentido para mim. E hoje eu consigo entender muito mais sobre a origem do adoecimento, as dinâmicas de dificuldades que a gente passa na vida, tanto em termos pessoais, afetivos, da sexualidade, do financeiro, todas essas questões de padrões de dificuldade repetitivos que a gente vê, que a gente tem e vê, podem vir do nosso sistema familiar. Isso é muito interessante, que era algo que a gente nunca aprende na medicina, né? Nem na Nunca. psicologia, de alguma maneira. Então, estamos aqui hoje para compartilhar um pouco isso, te agradecendo pela oportunidade. Muito bom, que bom. Olha só, quando eu postei que nós íamos fazer essa live de constelação familiar,
houveram algumas perguntas, né? Dentre elas, foi sobre se todo mundo pode estar fazendo a constelação familiar. E se várias perguntas, se todo mundo da família precisa fazer constelação familiar. Então, eu queria que você explicasse, você respondesse aí essas duas perguntas. Bom, todas as pessoas que querem ampliar a consciência, conhecer mais a respeito de si mesmo, a respeito das coisas que acontecem na sua vida, na sua família, podem fazer a constelação familiar. No começo você estava falando se é uma terapia, se não é uma terapia. As pessoas que trabalham na constelação familiar, muitos não gostam de chamar de terapia, tá? Ela vamos dizer assim, eu, como atuo na área da saúde, eu digo que ela tem um efeito altamente terapêutico, né? Então, eu vejo como uma terapia, né? As pessoas podem, sim, fazer constelação, e se todas as pessoas precisam fazer, aí é com elas, né? A gente diz assim, a constelação ela é uma ferramenta, ela é um instrumento, esses nomes muitos não gostam de chamar, mas ela um método para ampliar a nossa consciência, para que a gente possa conhecer mais a respeito, principalmente da gente. Então, todos que estiverem nessa sintonia, que desejarem aprofundar o conhecimento a respeito de si, dos seus modelos de relacionamento, das dinâmicas de vida, podem sim fazer, todo mundo pode fazer constelação familiar, né? Mas nem todos vão ter essa dinâmica de buscar esse movimento. Tá. Tem que ter ouvido em algum lugar, né, sobre a constelação, ou alguém falar que fez a constelação e teve um feedback positivo, teve um resultado positivo, em cima daquilo que talvez ela esteja sentindo uma falta ou que precise melhorar, enfim, uma série de situações, né? Na constelação familiar, eu já ouvi falar, já li a respeito. Quando eu fiquei sabendo que ia fazer a live com você, eu também li bastante, um pouco, não bastante, a respeito. E eu queria tirar uma dúvida até minha, tá, em relação a isso. Ela cura? É uma ferramenta de cura? Olha, a constelação ela é altamente curativa, sim, tá? Por quê? Porque ela permite a nós chegarmos na origem dos problemas, das disfunções, não é? Então, vamos dizer assim, todos nós temos diversos tipos de problemas. Tem pessoas que têm problema de saúde, tem pessoas que têm problemas nos relacionamentos afetivos, vivem repetindo, por exemplo, tem várias relações e todas elas dão no mesmo lugar. Então, fala assim, nossa, sempre nas relações tem traição, ou sempre as pessoas me deixam, ou eu deixo as pessoas, enfim, é um padrão repetitivo, pessoa atrás de pessoa. Ou então tem dificuldades em prosperar, às vezes começa a ter um negócio, aquilo cresce e de repente a pessoa perde tudo, repetidas vezes, ou arruma um sócio que dá trabalho, né? Então são padrões de dificuldade que a gente olha para isso e fala, nossa, eu tenho um problema de dinheiro, eu tenho um problema de prosperidade, eu tenho um problema de relação afetiva, eu tenho um problema de saúde, sexualidade. A gente está olhando para o efeito, não para a causa. A causa, muitas vezes, ela está aqui atrás, né? A causa é algo que a gente chama de um padrão, um emaranhamento, né? Emaranhamento é uma coisa que está difícil ali, que está emaranhada, que está embolada, que vem do nosso sistema familiar. Como que isso acontece, né? O Bert Hellinger, que foi o pesquisador, ele era um filósofo, ele era um religioso, era um missionário, né, católico. Ele nasceu em 1925 e ele morreu faz nem 2 anos, né? Morreu com 93 anos. E ele foi um estudioso de várias áreas, da filosofia, da teologia, das ciências, e ele fez diversos cursos até chegar na constelação familiar. O que o Hellinger descobriu? Ele falava assim, o amor é o sentimento, né, que a gente mais vê, a busca das pessoas pelo amor é universal. Todos nós queremos amar, queremos ser amados, não é isso? E a gente vê que o lugar onde existe mais amor, onde que é? É dentro, geralmente, da nossa família, não é assim? Na nossa família a gente tem amor. Então, se o amor fosse o suficiente, a gente teria sempre famílias saudáveis, todos nós seríamos saudáveis, né? E a gente vê que isso não acontece. Então, muitas vezes, o amor, ele não é um amor saudável. Ele existe, mas é um amor que não nos leva para a vida, não leva os filhos a serem independentes, né? Nem os pais, não leva a gente a aprender a lidar com a sexualidade, com os relacionamentos, com a profissão. Então, esse amor é um amor que a gente fala que é um amor disfuncional. A gente pode até, de uma maneira mais assim, falar que é um amor doentio. Então, o Hellinger,
Ele descobriu, ele não inventou essas leis, ele descobriu leis da natureza que ele chamou de ordens do amor. Então ele falou assim, o amor é um polo, é uma polaridade. A outra é a ordem. Então esse amor precisa estar em ordem para que ele cumpra uma função saudável. E ele descobriu que existem basicamente 3 ordens do amor, 3 leis que são leis sistêmicas da vida. Ele descobriu isso e ele sistematizou esse campo de conhecimento. E hoje as constelações elas estão crescendo na área da saúde, elas estão presentes na pedagogia, então tem a pedagogia sistêmica, tem o direito sistêmico que cresce demais no Brasil. A gente já tem mais de 100 comissões de direito sistêmico dentro das OABs regionais de cada cidade no Brasil. Então vem crescendo muito essa visão sistêmica da vida, que leva em conta não somente eu, mas o que eu trago do meu sistema familiar. Então, o Hellinger descobriu essas 3 ordens do amor. A primeira chama-se pertencimento. Então ela fala que num sistema... Pertencimento. É a primeira ordem do amor. Pertencer. Todos nós temos o direito de pertencer ao nosso sistema. Tá? E toda lei saudável ao pertencimento tem a disfunção dessa lei, que é a exclusão. Então, se a gente observa no nosso sistema familiar que houve exclusões, muitas vezes doentes psiquiátricos que a família abandonou num hospital, pessoas que caíram no vício, no alcoolismo e foram virar indigentes, morreram desconhecidas na rua, muitas vezes pessoas que morreram, filhos precoces, abortos, todas essas dinâmicas muitas vezes são exclusões. E quando porque um sistema, o sistema familiar e todos os sistemas são um conjunto onde as pessoas estão interconectadas, elas se relacionam, se interrelacionam, são interconectadas e caminham para um objetivo comum. Isso aqui seria mais ou menos a teoria dos sistemas. E quando um desses elementos que deveriam todos estar interconectados, um deles é excluído, então essa exclusão ela faz um desequilíbrio no sistema. E alguém de alguma geração posterior, que posso ser eu, pode ser você, a gente se identifica inconscientemente com essa pessoa que foi excluída e muitas vezes a gente até repete o destino dela sem saber que essa história aconteceu, entende? Então o pertencimento é a primeira lei. E às vezes a gente está com problemas porque a gente está identificado. E na própria medicina, na psicologia, nós já temos uma explicação científica para isso, através da epigenética, que é tão recente, que você conhece a epigenética, ela demonstra que a gente pode herdar padrões de comportamento, a gente tem uma repetição, um padrão epigenético que se transfere por até 3 ou 4 gerações adiante. Então, se nós vimos de uma família que alguém passou por uma guerra, ou um campo de concentração, um campo de prisioneiros, ou teve perdas muito fortes, o trauma que essa pessoa passou, ele pode ser transmitido por até 4 gerações para frente, sem que a pessoa nem tenha o conhecimento disso. E a gente já sabe que, por exemplo, pessoas que passaram pela Segunda Guerra, os descendentes, 2, 3 gerações, têm mais problemas de obesidade, transtornos alimentares, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, fora os traumas psicológicos que muitas vezes a gente não sabe que também vem por essa transmissão epigenética, tá? Então, tem uma pessoa que está perguntando aqui rapidinho se esse tema tem alguma junção com a espiritualidade. Tem alguma coisa a ver com a espiritualidade ou não? Não tem a ver com nenhuma religião específica. As pessoas falam assim, mas na constelação, quando você tem a representação em grupo, muitas vezes você põe um representante para uma pessoa que já faleceu, que já morreu. Então é espiritual, é espírita? Não. Não, por quê? Porque a gente tanto representa as pessoas que já morreram, como pessoas que estão vivas, muitas vezes parentes, que estão próximos da gente ou distantes em outro país. Na verdade, um sistema como todos fazem parte, até aqueles que já morreram, se eu tenho meus pais que já morreram, eles continuam pertencendo ao sistema. Eles continuam dentro de mim, inclusive geneticamente, em cada célula minha. Então, você colocar numa constelação um elemento que já morreu, muitas vezes eu tenho uma dinâmica difícil com aquela pessoa, e não é porque ela morreu que tudo resolveu, e não é porque a pessoa morreu que ela desapareceu. Morte não é exclusão. Então, não é. Eu digo assim, o que é espiritual? É o que nos conecta com algo superior. E pode ser pertencente a qualquer religião, mas a constelação ela não tem esse viés, esse olhar religioso, embora ela nos conecte com a, vamos dizer, com a alma da família.
Então, né? aí nós podemos falar, entrar na cura, né? Por exemplo, no caso de uma perda, a constelação familiar, como você falou, mesmo que a pessoa não esteja presente, que ela já tenha falecido, eu posso ali fazer com que ela se torne presente dentro da técnica aí e Sim. curar, de repente, uma perda. Sim, essa relação que muitas vezes foi uma relação difícil, numa constelação a gente vai representar aquela dinâmica de relação e muitas vezes a gente vai solucionar aquilo dentro da gente. Da Então gente. essa dinâmica, como todos fazem parte e essas interconexões existem, né, elas acontecem, são sistêmicas, quando a gente trabalha isso em nós, a gente trabalha isso no sistema e todos recebem essa informação. É uma informação que está sendo colocada ali. Né? Então, é muito interessante porque isso é muito curativo, sim. Aí eu Tá. estava falando da primeira lei, né? Da O primeira, da pertencimento. segunda. Tem mais duas, vamos dizer, tem, rapidamente falando, tem uma que chama equilíbrio de troca. A segunda Tá. lei, todas as relações, elas têm que ter um equilíbrio de troca. E existem basicamente dois tipos de relação. Uma que é horizontal, que é entre pessoas equivalentes. Então, por exemplo, um casal. Né? Um casal, você tem um parceiro, uma parceira, ou se for homoafetivo, enfim, eles têm que partir do nível de equivalência. Não pode ser um maior e o outro menor. Né? Não pode um dar muito e o outro receber somente e não dar nada em troca, porque isso desequilibra a relação e rompe, muitas vezes, essa relação. Né? Então, os dois precisam dar e tomar de uma maneira equivalente. Isso quando é uma relação de parceria afetiva, de casal, de amizade, entre irmãos. E tem um outro tipo que é a relação vertical, entre os maiores e os menores. Por exemplo, pais e filhos. Então, nesse tipo de relação, os pais dão e os filhos recebem. Quando os filhos têm que ficar dando para os pais são carentes, solicitam dos filhos, esses filhos estão fazendo um movimento contrário à vida, porque a vida ela vem do passado para o futuro. Então eu recebi muito dos meus pais, eu sou grato eternamente, eu respeito, tenho gratidão. Mas como é que eu vou retribuir o que eles me deram, que é a vida? Passando a vida adiante para os meus filhos. Né? Então eu recebi dos pais, e como é que eu retribuo isso? Dando para os filhos, porque a relação vem do maior para o menor. E a terceira é a hierarquia, que também diz respeito a isso. Quem chegou primeiro, quem é maior, cuida de quem é menor. Os adultos cuidam das crianças, dão para elas o que elas necessitam. Hoje a gente vê uma dinâmica muito invertida de hierarquia, porque os filhos ficam no centro da família, são reis, rainhas e princesas e príncipes que têm direito a tudo, quase não têm deveres nenhum, não sabem a questão dos limites, da responsabilidade, aí a gente acaba criando filhos que não são preparados para ir para o mundo. Então essas três leis, o pertencimento, equilíbrio de troca nas relações e hierarquia, são leis naturais que deveriam balizar de uma maneira saudável todos os relacionamentos. Quando a gente vê na vida que tudo flui de uma maneira natural, essas três leis sistêmicas estão sendo cumpridas de alguma maneira. Então, Quando a as gente três tem leis têm problemas, que andar juntas. sim, são três leis Sempre naturais. juntas. As três leis têm Sim. que andar sempre juntas. Então, E isso se é o alguma tem pilar. problema, Se uma tem problema, vamos resolver. Mas isso é o pilar, vamos dizer, de relações saudáveis, seja ela amorosa, sim, filhos, enfim, todas. parceiros, E a gente na vida mesmo, né? Não só nos relacionamentos, mas também a gente no mundo, na nossa profissão, né? Como a gente lida com as coisas, como é que a gente troca com o mundo, tudo isso está na base, são essas três leis sistêmicas. E a gente vê isso quando atende as pessoas, né? Uhum. E o amor, Roberto, o amor, ele pode levar assim, pode prejudicar uma relação. Você, mesmo que você tenha um amor pela pessoa, você pode vir a prejudicar, seja numa relação de marido e mulher, de pai e filho, pode vir? Sim, se for um amor que não é saudável, que não segue esses princípios, pode. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático, né? Você tem uma relação em que, por exemplo, a mulher quer dar tudo para o marido, então dá e ele só está recebendo, ou vice-versa, só o homem dá e a mulher recebe, um dos dois dá e o outro recebe. Aquela relação vai ficando em desequilíbrio. E geralmente quem recebe muito se sente devedor e muitas vezes dá um jeito de sair da relação por se sentir menor. Então muitas relações que se rompem são dessa maneira.
Por exemplo, uma vez eu atendi um homem de seus 40 anos de idade que veio muito triste, chorando, muito triste, porque a mulher dele foi embora com o filho, foi voltar para a casa da família dela, se separou dele, e ele falava assim, eu não entendo o que aconteceu. Eu falei, então me conta, o que foi? Não, porque eu dava tudo que ela queria, bastava ela piscar, pensar, eu já estava dando. Eu falei, pô, que bacana, e ela, o que dava para você? Não, eu não queria receber nada, eu só queria dar. Ele tinha dificuldade de receber. Então essa relação ficou muito desarmônica e ela não conseguiu permanecer, ela foi embora. Então isso é um exemplo, você fala, nossa, mas a pessoa devia ficar muito feliz. Não, não tem como, porque você numa relação adulta, entre pessoas que deveriam ser equivalentes, você tem que ter também a propriedade de conseguir dar alguma coisa, se sentir bem também dando, tanto quanto recebendo, porque os dois fazem parte do equilíbrio dar e receber. Isso também está nas leis básicas. A abundância e a prosperidade só vem para quem sabe dar e para quem sabe receber ao mesmo tempo. A pessoa que não sabe receber, muitas vezes ela tem orgulho, ela é orgulhosa. Não, eu preciso dar. É uma dinâmica que a gente chama de salvador. É a pessoa que quer salvar, fazer tudo por todo mundo, mas não tem uma abertura para receber. Então não tem um equilíbrio na troca. Né? E vários outros exemplos então, que eu assim, poderia te dar pouco aqui. Esquisito, né? Porque, vamos supor, vamos pegar aí o caso desse casal. O homem só dava, e a mulher só recebia. Ele piscava, ela piscava, já estava lá o que ela queria. Não teria que ser o inverso, ele cansar de doar, porque ele não recebia nada em troca? Então, mas ele tinha essa necessidade, ele precisava dar e ele não sabia receber. Por quê? Porque na história de vida dele foi assim que ele foi, os padrões inconscientes dele foram dessa maneira. Ele, para ser, vamos dizer assim, para se sentir útil, valorizado, ele precisava dar. Né? Ele não sabia se abrir para receber. Ele não se sentia, talvez, merecedor também. Então, ele achava que o valor dele era quanto ele dava. Então, ele não sabia realmente trocar numa relação. Né? Isso acontece muito por aí também. Outro exemplo, na relação pais e filhos também isso pode acontecer. Né? Um amor que não é saudável entre pais e filhos. Como é que poderia funcionar isso? Os pais amam tanto esse filho que tem medo que ele vá para o mundo, que é muito violento, que tem muitas dificuldades, as pessoas vão aproveitar de você, então fica aqui com a gente. Então esse filho não aprende a viver a função paterna. A função paterna é ir para o mundo. Ele fica só na função materna, que é a função da segurança, da proteção, que o bebê precisa receber quando é pequeno. Então, quando a mãe consegue ter um vínculo saudável com esse bebê, ela não está presa em alguma dinâmica difícil, talvez, com a mãe dela, ela consegue conectar com o bebê, com a criança, e dar essa sensação de segurança. E aí nós crescemos nos sentindo seguros. Se nós crescemos com insegurança, que é um dos parâmetros da ansiedade, pode ser que lá na nossa primeira infância, do 1 aos 2 anos de idade, nós não experimentamos a segurança na relação com a mãe. Claro, a gente não fala isso para culpar a mãe, para culpar o pai, nada disso. A gente simplesmente observa como as relações são. Então, no primeiro momento, todos nós precisamos ter passado ser seguros pela mãe, né? Essa função materna. E depois a gente precisa que essa mãe entregue para o pai. E aí o pai mostra o mundo. Então Hellinger fala assim, a mãe é a vida, o pai é o mundo. Então na função paterna, os filhos vão aprender a se aventurar, a ir para o mundo, a conhecer pessoas diferentes. Então as pessoas que têm dificuldade na profissão, no dinheiro, no relacionamento, lhes falta a função paterna. Também os vícios, adicções, pessoas que são dependentes estão repetindo o padrão de dependência que era quando era pequeno, quando era bebê, que era dependente da mãe. E aí cresce e continua dependente. Geralmente a família é codependente e precisa dessa pessoa nessa situação. Claro que tudo isso são dinâmicas inconscientes. As pessoas não têm essa noção muitas vezes. Essa noção. No caso aqui tem algumas perguntas bem interessantes e algumas vivências. Tem uma aqui, ó. Mas esse dar refere ao material ou ao sentimental? No caso do casal que você referiu lá, que o homem dava. Você está falando de material, de sentimental ou dos dois? Ele está sempre disponível. Estou falando de tudo, né? Mas assim, por exemplo, às vezes tem um casal que um tem mais condições materiais e outro tem menos, né? Então um vai poder dar, vai sustentar, vai suprir materialmente esse casal, mas a outra pessoa, que pode ser homem, mulher, enfim,
ela tem que também dar alguma coisa que ela tem. Então, de repente, ela dá o apoio emocional, ela dá alegria para aquele casal e ele dá o material, ou vice-versa, entende? Mas tem que ter um equilíbrio, não exatamente na mesma moeda. Eu dou R$ 1, você dá R$ 1. Não é uma relação de contabilidade, é uma relação de troca afetiva e material também, mas que sejam ambos numa equivalência do dar e receber. Isso é que é importante. Legal. E aqui tem outra pergunta. Por exemplo, uma pessoa muito carente, quer dizer que faltou amor lá atrás ou teve algum desequilíbrio nesse sentido? Uma pessoa quando é muito carente? Provavelmente sim, tá? Porque muitas vezes a gente passa na nossa família por algumas dificuldades no relacionamento. Isso acontece em todas as nossas famílias, tem isso. Então, por exemplo, se você vê pessoas que falam assim, ah, nossa, meu marido, minha mulher, meu parceiro me abandonou. A gente ouve muitas pessoas falarem isso, eu fui abandonado. Então eu te falo, abandonado um adulto não pode ser. Nós não podemos ser abandonados. Claro que o nosso companheiro, nossa companheira, simplesmente pode, em algum momento, ir embora. Isso não significa que eu fiquei abandonado. Se eu me sinto abandonado, esse é o sentimento do bebê pequeno pela mãe. Então, quando a mãe sai, às vezes a mãe adoece, ou a mãe não pode ficar com esse filho, ou aconteceu, foi adotado, ou uma coisa assim, a sensação de abandono vem do bebezinho. Né? E se a gente cresce sentindo isso, uma carência enorme, aí para que você se relacionar? Para as pessoas poderem me dar o que me falta, para me amar, para cuidar de mim? É uma fala de um adulto ou de uma criança em um relacionamento entre pessoas adultas? É uma fala infantil. Então, claro que a gente pode passar por essa carência, né? E aí eu gosto muito do Osho, não sei se você conhece o Osho, que é um filósofo oriental, né, já falecido. Ele é muito polêmico, tem coisas muito polêmicas a respeito dele, mas ele fala coisas muito pertinentes. Então, eu aprendi com ele os conceitos de solidão e solitude. Então, quando uma pessoa se sente solidão, ela precisa de outra pessoa para preencher as suas carências. Então, geralmente, se eu sou solitário, se eu me sinto só e eu preciso de alguém, eu vou atrair que tipo de pessoa? Uma pessoa que vai ter essa dinâmica disfuncional. Vai ser uma relação que eu vou sugar do outro, ou o outro vai cobrar de mim, vai exigir, é uma relação que não vai ser saudável. Agora, se eu tenho solitude, o que é solitude? Solitude é, eu estou bem comigo mesmo, eu sei me amar, eu aprecio a minha companhia, não tem problema nenhum se eu ficar sozinho. Mas eu me sinto tão bem que eu gosto de compartilhar com os outros. Então, quando eu for ter uma relação, vai ser para dar e para receber. E vão ser pessoas que vão ter uma sintonia comigo. Eu não vou buscar alguém para preencher um vazio meu. Eu vou simplesmente buscar uma relação de troca saudável. Essa é a diferença entre solidão, carência e solitude. Tá certo. E como é que você muda? E, Roberto, eu vou dar uma pausa, porque eu tô vendo que eu tô com bateria muito baixa. Você pode responder nas perguntas enquanto eu pego o carregador? Desculpa, gente. É que meu celular ficou com a pouca bateria. Dá licença só um minutinho? Claro, vou tentar ver as perguntas aqui. Então, a gente falando disso, da questão dos relacionamentos afetivos, todos nós podemos passar por esse tipo de sentimento. E como é que a gente muda isso, né? Como é que a gente muda essa dinâmica? A gente muda buscando o autoconhecimento. Então, isso pode ser através de um processo terapêutico, eu vou fazer uma terapia, né? Ou então eu vou fazer uma constelação familiar, enfim, de alguma maneira eu vou procurar entender como é que funciona essa dinâmica, por que eu trago tantas dificuldades dentro de mim, por que eu preciso de outra pessoa para me dar alguma coisa que eu mesmo deveria saber dar para mim, né? Eu não posso esperar todo vazio, se eu sentir um vazio, né? Tudo que eu procuro preencher um vazio, então a pessoa que tem, por exemplo, compulsão à bebida, compulsão à comida, compulsão a sexo, a compras, né? Sempre quer ter alguma coisa, muitas vezes a gente está buscando preencher um vazio. E não existe um vazio existencial, um vazio de alma, que seja preenchido com qualquer coisa que venha de fora. Você pode ter pessoas atrás de você, buscando te dar tudo, né? Ou então você pode ter bens materiais abundantes. Se você não se sentir completo emocionalmente, o que vai acontecer? Nada preencherá esse vazio. Então, se eu trago essa insegurança, essa carência, esse vazio da minha infância, todas as relações que eu for ter dali para frente, relações de amizade,
relações profissionais, relações de parceria afetiva, relações com os filhos também. Eu vou buscar receber alguma coisa deles. Eu não vou ter muito o que dar para eles. Então, um adulto saudável é aquele que sabe preencher as suas próprias carências e não espera isso de outro. E quando eu tenho um relacionamento adulto e saudável, eu vou aprender a dar e receber de uma maneira equivalente. Essa é a diferença da solidão, da carência, do sentir-se abandonado e da pessoa que se sente adulta, que sabe dar e receber, trocar numa relação. E aí, quando a gente tem essas dinâmicas carentes, por exemplo, quem que a gente vai encontrar para nos relacionar? Nós vamos encontrar pessoas, de repente, eu sou carente, como se eu fosse uma criança que preciso receber. Que tipo de pessoa que eu vou encontrar? Talvez uma pessoa que se sinta que tem que ser minha mãe ou meu pai no relacionamento, e não uma relação equivalente. Vai ser uma pessoa que sente que tem que dar, enquanto eu sinto que eu tenho que receber, né? E aí não fica uma relação saudável e não fica uma relação equilibrada, tá? A gente precisa aprender a trazer em nós a potência do adulto para que a gente não necessite receber somente das outras pessoas, ou não necessite somente dar, porque esse equilíbrio de troca é a base saudável dos relacionamentos adultos, tá? Que a gente vê hoje em dia com tantos problemas nos relacionamentos, não é isso? Maravilha, eu estava ouvindo aí de longe, mas eu estava antenada. E me fala uma coisa, vamos supor que você tenha uma mãe ou um pai muito amoroso, mas que aquilo lá não está em equilíbrio, né? O filho está já numa situação, numa fase de estar já indo para o mundo, já está indo viver sua vida, e a mãe está lá, sempre presa ao filho, sempre presa ao filho. Como é que faz para poder... Claro, a pessoa tem que ter consciência de que ela faz isso. E quando ela não tem consciência, ela vai viver a vida inteira nessa situação, nesse ciclo assim. E, por exemplo, eu já vi mães que têm vários filhos, mas às vezes é com um filho, só que ela é um pouco mais, vamos dizer, nessa parte aí desequilibrada, né? Sim. O que pode acontecer? Tem muitos pais, assim, vamos dizer, a gente pergunta assim, para que você tem um filho? Para quê? Não é por quê. Porque traz as histórias da gente, que a gente cria. Qual é a função dos pais? Qual é a função dos filhos, né? A função dos pais é preparar os filhos para irem para a vida, para que eles possam ser pessoas independentes, autônomas, que possam ganhar o seu sustento, que possam aprender a se relacionar afetivamente, sexualmente. Ou seja, eu cumpri a minha função paterna, materna, né? Esse casal se torna o quê? Se torna dispensável, assim, né? São pais desnecessários. Então, a função dos pais é se tornarem desnecessários para os filhos. Se você fala, nossa, mas que coisa. É verdade. Se os meus filhos têm necessidade de mim até hoje, então significa que eles não conseguem fazer algumas coisas que eles já deveriam fazer sozinhos se eles são adultos. Então, a função dos pais é isso. É dar o que os filhos necessitam, não somente o que os filhos querem. Muitas vezes é muito mais do que eles necessitam do que o que eles querem. Se a gente for dar tudo que um filho quer, a gente vai estragar um filho totalmente, né? Só vai dar comida que não é saudável, vai deixar ele fazer tudo o que quer. Não. A função dos pais não é isso. Eu preciso dar, meu filho não pode. Ele não vai gostar de mim, ele não vai me amar. Os pais hoje ficam reféns dos filhos, muitas vezes, né? E muitas vezes um filho vem para cumprir uma função que não é saudável. A função do filho vai para a vida. Assim, como são leis naturais, a gente pode pensar na natureza para embasar isso. Então, por exemplo, se você olhar na natureza, os animais, né, nós somos assim, supostamente superiores, porque nós temos lá o nosso córtex desenvolvido, a nossa cognição, o nosso raciocínio, mas a gente emocionalmente está muito ainda pouco desenvolvido. Então, se você vai na floresta, pega lá os leõezinhos, né, os leões. Os leões têm o seu filhote, eles cuidam do filhote, porque são mamíferos. Os mamíferos precisam de um tempo maior para se desenvolver, para poder ter independência. Então chega o tempo, os pais ensinam o leãozinho a caçar, ele vai crescendo, e aí vai o quê? Vai para a vida, meu filho, vai embora. Né? Agora você sabe caçar, vai lá e cria sua família. Né? Tenha seu parceiro, sua parceira, seus filhotinhos e vai embora. Você já viu um leãozinho ficar grudado nos pais até ser um leãozão e ficar lá grudado, dependente? Isso na natureza, isso não existe. Mas o ser humano faz assim. Então, muitas vezes os pais falam, nossa, meu filho é minha vida, sem você, meu filho, minha vida. Imagina se eu sou a vida dos meus pais,
Como é que eu vou conseguir ir embora da casa deles para fazer minha vida, para ir para outro lugar, para trabalhar, para me relacionar? Eu vou estar levando a vida deles embora. Não é Ai, mas é tão verdade? bonitinho isso, né? É tão romântico, né? É É tão maravilhoso. Só que romântico assim, você para a falar. vida não funciona. Não, Os filhos não mas podem isso, ser a vida dos pais. Os filhos mas têm isso sua vai própria interferir vida. em negativo se eu ficar falando, você é minha vida, meu filho, porque é assim, é uma forma de carinho. Isso é ruim? É inconsciente? Olha, É ruim? depende da intenção por trás da palavra. A palavra é uma coisa, o que eu sinto é outra, né? Mas assim, se eu Ah, realmente sinto que o meu filho é a minha vida, ele nunca vai poder ir para a vida dele, porque ele vai se sentir culpado por levar a minha vida embora, né? E como é que ele vai fazer? Então a gente vê hoje essas dinâmicas de muitos filhos que vão embora, vão estudar, vão trabalhar, da casa tem filho, daqui a pouco volta para a casa dos pais. Não, né, se separa, volta, ou não dá certo profissionalmente, continua tendo que ser sustentado até a idade adulta. Né? Você fala, então, o que, que acontece? Muitas vezes os filhos têm essa função de ficar junto para cuidar. Muitos pais falam, esses filhos vão cuidar da gente. Esse filho específico vai cuidar da gente quando a gente um filho específico. envelhecer. Né? Vamos ter um filho para melhorar. A relação está tão difícil, vamos ter um filho para ver se melhora. Ai, é Então, eu digo, absurdo. isso é um abuso de função, é um abuso de função parental. Os pais muitas vezes abusam. Abuso não é só abuso sexual, abuso de violência. Abuso é quando você abusa da sua função. Então, pais que abusam da função parental também estão fazendo mal para os seus filhos. Né? Então, claro que eu posso ajudar os meus pais se eles não souberam envelhecer bem, se eles envelheceram se tornando dependentes afetivos, com problemas graves de saúde, problemas financeiros, eu vou ter que acabar ajudando meus pais, mas como filho deles, não assumindo o papel de pai e mãe dos meus pais. Não lembra? Estou voltando para trás. Né? O ideal seria assim, vamos ver, eu como pai, tenho a minha companheira, o meu companheiro, o que, que eu quero? Que eu quero que meus filhos vão para a vida deles, eles não precisam dar nada para mim. Eu quero me manter saudável, envelhecer de maneira saudável, saber me sustentar, saber, né? Quando meu filho for embora, graças a Deus, não preciso mais ter a função pai. Eu vou poder ser avô, eu vou poder voltar a ter os meus projetos individuais, meus projetos de casal, e vou ter Tá. uma relação de adulto para adulto com meu filho, e não de dependência, né? Toda vez que tem uma relação de dependência e codependência, isso mostra que no sistema alguma coisa não evoluiu de maneira saudável. E quando é que a gente sente que a gente pode tá sendo de adulto para adulto com seu filho? Porque a mãe ou o pai, eu falo por mim, né? A gente sempre tem aquela mania de ver o filho como, não é pequenininho, mas assim, filho não cresce. Todo pai e mãe fala isso. Ah, meu filho, pra gente vai ser sempre aquela criança, não sei o quê, com os cuidados, com os mimos. Quando é que a gente percebe que o filho está pronto para a gente mesmo dar esse espaço para eles? Então, tudo assim, a gente vê o filho evoluindo, a gente estimula ele a aprender a se tornar. Isso vem da infância já. Desde que o Desde a filho é infância? pequeno, em cada fase de vida, você tem que fazer aquilo que é necessário. Né? Não, vou fazer tudo pelo meu filho, eu vou dar tudo que ele precisa, ele não precisa fazer nada. Então, como é que eu vou fazer esse filho aprender a ter os seus cuidados, sua responsabilidade, saber quais são os seus limites? Né? Então, isso vem de pequeno, ensinar os filhos a crescerem como crianças, jovens e adultos resilientes, que sabem suportar uma frustração. Né? Não, meu filho não pode ser frustrado, eu tenho que dar tudo o que ele quer. Quando ele for para a vida, será que todo mundo vai dar tudo o que ele quer? Não. É, Então, o com que, que certeza. vai acontecer? Aí a gente vê um jovem que mata a namorada, que mata o namorado porque, nossa, não quis ficar comigo, eu tenho direito. De onde que veio isso? De onde veio essa educação? Então, o que a gente precisa dar para os filhos é ensiná-los a serem autônomos, serem Cada independentes, serem fase livres. tem a sua. Tá. Exato, eu não posso ver o filho para sempre como uma criança. Estou lá eu barbado, barba branca, a criança está chegando, vamos, né? Então, tudo tem a sua fase. Os tipos de relacionamento têm que ir mudando, amadurecendo também. Né? Porque senão isso, de alguma maneira, acaba se tornando prejudicial para essa família, muitas vezes, né? E existe um culpado nessa história? Por exemplo, eu mimo meu filho e não deixo inconsciente ele viver a vida dele no sentido de mesmo se desgarrar e tal. O que você falou aí até agora? Existe um culpado para essa história? É o pai? Não, A a gente mãe? não trabalha com culpado, a gente não trabalha com culpa, né? A gente procura olhar para a responsabilidade, para as funções saudáveis, tá?
Então, quando a gente vê que essa dinâmica está acontecendo, eu vou me culpar, não, a gente entra num chama triângulo dramático. Triângulo dramático sempre tem 3 polos, um é a vítima, um é o salvador e um é o acusador ou vilão, né? Eu sou culpado, eu fiz mal para ele, coitado, ele é uma vítima, alguém vai ter que vir salvar. Essa dinâmica é uma dinâmica que existe em todas as relações e de uma maneira inconsciente. Se você olhar a novela das 8, você vai ver que tem um vilão que quer prejudicar o bonzinho, que nem sabe, vilão, vítima, e vai vir alguém para salvar. Isso tem nas histórias de super-herói, música, novela, filme, romance, na casa da gente, no programa de... Tudo tem os triângulos dramáticos. São relações infantis, porque são relações que mudam as posições e não caminham para o saudável. Então a gente precisa sair desse padrão, não é achar culpados, é olhar o que estava sendo feito que não foi saudável e como é que eu posso daqui para frente criar um modelo saudável melhor de relacionamento para todos, tá? Então buscar uma solução que leve em conta a criatividade, a sabedoria e a ação. E aí a gente consegue fazer alguma coisa melhor, um caminho mais saudável de vida. E não ficar, eu vou me culpar, ou agora eu vou me castigar por causa disso. Isso não serve para nada. E na hora de fazer uma constelação, na hora de decidir de fazer uma constelação, neste caso, de pais e filhos, é importante todos fazerem de uma forma geral? Ou eu que sou mãe, vi que eu errei nesse ponto, vou lá fazer minha constelação? O filho que percebeu alguma coisa vai lá. Como é que funciona isso? Então, uma constelação ela é feita por uma pessoa que percebe que alguma coisa não está bem na vida dela. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de relacionamento, eu tenho uma dificuldade financeira, de profissional, de saúde, enfim. Então, eu posso fazer uma constelação. Eu busco, quando eu percebo que alguma coisa não está boa, eu vou lá e busco fazer uma constelação, em grupo ou individual, com terapeuta, tanto faz. São maneiras válidas e têm um efeito da mesma maneira. Tá? Quando é que alguém... eu posso fazer uma constelação pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho? Não, não pode. Não. A pessoa tem que fazer por si só. Agora, se eu tenho um filho pequeno e eu quero entender alguma coisa que esteja acontecendo, aí eu posso fazer pelo filho pequeno, aí não tem problema. Tá? Mas aqui, eu querer fazer por outra pessoa, eu vou constelar minha mãe para ver qual é o problema dela. Não, a gente não tem esse direito de fazer isso. Mas eu posso fazer, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de relação com a minha mãe, então eu vou constelar para entender essa dinâmica. Não estou fazendo por ela, eu estou fazendo para entender como é que funciona esse relacionamento que está me causando sofrimento, ou para ela, enfim. Isso eu posso fazer. Sempre é uma ferramenta de ampliar a consciência. Através da constelação, as informações de como aquele sistema funciona vão ficar muito claras. A gente vai poder entender, sentir e perceber qual que é a origem doentia ou disfuncional daquela dinâmica e procurar naquela constelação encaminhar através de frases, de falas sistêmicas, de posicionamentos mais saudáveis, encaminhar aquilo por um movimento curativo. Isso a gente pode fazer, isso é que funciona. Assim que funciona. Maravilha, Roberto, maravilha. Vamos ver algumas perguntas aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vou falar, Sueli, um beijinho para você, que eu gosto de prestar atenção aqui quando a gente faz a live, né? É que vai subindo as perguntas e eu não tô vendo agora. No caso aqui, no caso de filhos, pais e filhos, o que fazer para deixar ir? Então a pessoa tomou a consciência e de repente você vai mudar da água para o vinho com o filho? De repente porque você já vem num ritmo, como é que você vai fazer com esse filho? Se ele não fizer a constelação, no caso? Sim, se você é o pai ou a mãe que está nessa dinâmica de segurar o filho, a hora que você se conscientiza disso, você vai buscar fazer daqui para frente um movimento mais saudável. Então, se esse filho se adaptou, se acomodou nesse movimento, né? Porque às vezes a pessoa se acomoda também. Aquilo não é saudável, mas a gente se acomoda. Então, a partir do momento que eu tenho essa percepção, eu vou buscar fazer um movimento saudável. Então, vou exigir mais, eu vou cobrar mais. O certo seria assim. Os filhos vão crescendo, em vez de eu vou fazer um paralelo com a gestação. O bebê está lá na barriga da mãe, ele está crescendo, está tudo maravilhoso, está flutuando naquele líquido amniótico, né? Está crescendo, está tendo aquilo que precisa, alimento, oxigênio, para fazer um esforço, certo? O bebezinho vai crescendo, o que começa a acontecer? Ele começa a perceber lá que está dentro de um lugar, né? E está ficando apertado, e chega no momento lá dos 9 meses,
Se esse bebê não fizer o movimento de sair, porque quem inicia o parto é o bebê, né? Você sabe disso. Se o bebê não fizer o movimento de sair, o que vai acontecer? Vai morrer, né? Sim. Então ele precisa se arriscar e ir para um mundo novo, que ele não sabe como é que funciona, porque senão aquilo vai significar a morte. Ou seja, cada vez que o bebê cresce mais, o alimento chega menos, o oxigênio chega menos, o espaço fica menor, ele se sente incomodado e ele precisa sair para uma nova vida. Então é o parto materno. O bebê precisa sair e vai começar de um novo ciclo, que ele nem sabe onde é. Se a gente fizer um paralelo, aí agora precisa ter o parto paterno. O bebê está na casa, a casa é o novo útero, né? Então aquela criança vai crescendo, vai se tornando um jovem. O que precisa acontecer naquela casa? A casa precisa ficar cada vez mais desconfortável para ele. Não, então em vez de a gente ficar aumentando a mesada, dando mais coisas, fica aqui, meu filhinho, para que você vai trabalhar se eu vou te dar uma mesada 2 vezes maior do que você ganha? Você tem seu quarto, seu videogame. Então a casa tem que ficar em vez da mesada aumentar, ela tem que diminuir. O filho tem que começar a ter suas responsabilidades, fazer coisas e sentir que agora ele precisa dar um passo a seguir, precisa ter o parto paterno, precisa ir para o mundo, para a vida dele. É um novo momento que ele não sabe como é que vai ser, ele vai ter uma situação talvez mais difícil do que o que ele tinha na casa dos pais, mas vai ter o valor dele, ele vai aprender a conquistar as suas coisas, vai aprender a ganhar o seu sustento, vai aprender a se relacionar. O ciclo da vida é assim que a vida deveria funcionar. Na natureza, nos animais, funciona dessa maneira. Mas o ser humano, que acha que é muito inteligente, começa a inventar uma série de coisas e muitas vezes acaba dificultando. E se você falar para uma pessoa, o que você quer do seu filho? Eu quero que ele seja feliz. Né? Todo mundo quer que os filhos sejam felizes. Isso. Mas será que eu estou fazendo as coisas de uma maneira adequada para que meu filho seja feliz? Ou eu estou prendendo ele, eu estou dificultando o caminho dele para a vida e eu acho que ele vai ser feliz se eu ficar lá cuidando dele para sempre ou ele cuidando de mim? O que é saudável, né, para essa família? Qual é o modelo que essa família tem de saudável? Né? Porque a gente fala, isso é normal, na minha família é normal que more todo mundo junto, que todo mundo grudado, né? De repente mora todo mundo no mesmo lugar. Ah, mas isso é normal. Normal sim. Normal significa o que é normal, a norma da minha família. A gente está acostumado dessa maneira. Mas nem sempre o normal é saudável. É isso que a gente precisa ter esse conceito. Tá certo. Tem uma pergunta aqui da Márcia da Silva. Quando tem uma filha que sempre deu trabalho e a mãe sempre protege, isso traz problema para a família inteira. Ela, filha, sente vítima. O que fazer? Então, assim, pelo que entendi, a filha dá um certo trabalho para os pais e a mãe sempre protegeu. Né? E isso traz problema para a família inteira. Deve levar problema, sei lá, para irmãos, pais, mãe e tal. Ela, filha, se sente vítima. Então, a filha se sente vítima. Ela não consegue enxergar que ela dá trabalho. Né? O que fazer? Acho que é isso, né? Então, se você já volta para aquela situação que eu falei, o triângulo dramático, né? Se ela é vítima, então alguém está fazendo mal para ela. Quem que acusa ela? De repente o pai acusa, a mãe salva, né? E fica lá o triângulo dramático. Eu sou vítima, minha mãe vai lá me salvar, o meu pai está me acusando, a vida é difícil, eu sou injustiçado. Que função que essa pessoa tem, essa filha tem para a vida? Para que ela precisa causar tanto trabalho? Né? Será que os pais precisam que ela dê trabalho para eles não olharem nem para o casamento? Eles têm que ficar olhando só para o problema dos filhos? Muitas vezes o filho está ali cumprindo um papel para os pais ficarem olhando para ele, porque ele é drogadito, porque ele tem dificuldade. Aí os pais ficam olhando para os filhos para não olhar para a sua própria relação, que muitas vezes já nem existe. Né? Então a gente tem que entender em cada dinâmica o que realmente está acontecendo. Tá? Se um filho tem que chamar a atenção sobre si, é porque as outras coisas da dinâmica da família não estão sendo vistas. E geralmente são problemas do casal. Mas aí no caso aqui que eu percebi, a mãe sempre protege. Então a filha... Não, a mãe é salvadora. A mãe é a salvadora dela. E ela se sente vítima dos problemas. É isso? Não sei, dos problemas, de alguém que acusa ela. De repente, às vezes a gente vê, o pai fica, você tem que fazer isso. E a mãe, não, coitadinho, não faz assim. Eu sou vítima. É um triângulo dramático. Eu não sei exatamente nesse caso. Mas se você se coloca como vítima de qualquer coisa, o que acontece? Você está se colocando numa posição infantilizada. Né? E essa posição infantilizada você levar para a vida? Não. Mas aí o responsável é a mãe ou o pai que protege tanto essa filha?
todo o sistema familiar está numa dinâmica disfuncional, tá? Claro que a gente tem que olhar, não é colocando culpado, essas coisas todas, como a gente falou, mas quem que tem que trazer um modelo saudável de relacionamento e mostrar são os pais. Mas se eles não tiveram esse modelo, né, se eles não conseguiram isso, todos os pais fazem o melhor que eles podem fazer. A gente nunca está culpando os pais, falando, é culpa da mãe, é culpa do pai, porque senão a gente, toda vez que tem um culpado e eu sou inocente, eu sou vítima, a vítima é uma posição muito infantilizada. A vítima não tem poder de mudança. Toda vez que eu sou vítima, como é que eu posso mudar? Como é que eu posso melhorar? Eu não posso, porque eu sou vítima. Eu estou ali sendo punido por alguma coisa que não é responsabilidade minha, não tem nada a ver com isso, e estou sendo castigado e punido. É uma posição infantil que não nos permite mudar. Então, primeira coisa, saia da vitimização. Vitimização é um papel que não te leva para lugar bom nenhum, somente te mantém num lugar negativo. Deixe de ser vítima e comece a ser o protagonista. Veja o que em você não está saudável e busque uma terapia, vai se constelar, vai ler, vai ampliar sua consciência para você entender que se você foi enredado numa dinâmica disfuncional da tua família, você daqui para frente pode fazer diferente. A gente não precisa repetir os mesmos padrões que vieram com a gente. A gente pode partir para algo novo, algo diferente. Isso eu acho bem interessante. Eu costumo falar para os meus pacientes lá no consultório, quando elas querem perder peso, né? Então, vou colher a história patológica, a história pregressa familiar, no caso. Sua mãe é obesa? Seu pai é obeso? Sim, minha mãe é obesa, meu pai é obeso. Mas isso não necessariamente você vai se tornar um adulto obeso, permanecer obeso, né? Você não está ali sentenciado a ser obeso porque sua mãe e seu pai são obesos. Você tem a epigenética, você tem a genética, mas isso você pode mudar com fatores externos. Então é mais ou menos isso. Você tem ali o pai e a mãe que de repente a filha se sente vítima porque um dos dois protege, mas você tem que sair desse lugar de vítima, porque senão a sua vida não vai andar e você vai estar sempre causando transtorno para a família, né? Acho que é isso que eu entendi. Sim, é exatamente isso. E na questão, como você falou, é muito interessante, a questão da obesidade. Obesidade, a pessoa é genética. Normalmente, claro que você tem uma tendência genética, mas às vezes você tem um animal, e o animal na casa de pessoas obesas acaba se tornando obeso também. É genético? Não é genético. É um ambiente, é o comportamento. E a dinâmica da obesidade, ela é uma dinâmica de fase oral. É uma fase oral. É a fase que o bebê é pequeno, de 1 a 2 anos, do nascimento até 1 ano e pouco, na verdade, a fase oral. Então, a compulsão alimentar é um transtorno de você procurar preencher uma necessidade que não vai ser preenchida com comida. Tanto é que muitas vezes a pessoa faz cirurgia bariátrica e ela não consegue mais comer porque a cirurgia causa uma limitação para a ingestão de alimento e ela deriva aquela compulsão dela para álcool, para compras, para outras coisas. Porque a base do problema não foi resolvida, que é a compulsão, que é a oralidade. Então, trabalhar com a questão do peso, tem muitas questões, muitas dinâmicas na obesidade que vêm do sistema familiar. Muitas vezes é a criança que come por 2, porque teve um irmão que foi abortado, que morreu, e teve uma exclusão, e ela come por ela e pelo outro. Então, tem tantas dinâmicas interessantes na questão da obesidade, você que trabalha com isso, que são, não adianta você, a gente sabe, não adianta só fazer exercício e comer, e fazer alimento, e passar no nutricionista. Se só isso resolvesse, as pessoas conseguiriam emagrecer e manter depois de magras. E manter, e as pessoas não conseguem, porque a dinâmica da oralidade continua. Então a gente precisa trabalhar dessa maneira, claro, reeducar a alimentação, fazer exercício, né? Trabalhar, às vezes, se houver algum problema metabólico, tireoide, enfim, tratar o que for necessário, mas também olhar para a questão sistêmica, porque senão nunca vai resolver de verdade aquele problema e a pessoa volta a engordar, como a gente vê que acontece com mais de 90% dos casos, né? É verdade. E é interessante demais isso. Roberto, tem algumas pessoas perguntando sobre livro. Você tem algum livro para indicar, assim, já para as pessoas se interagirem e já ficarem um pouco familiarizadas com esse assunto? Tem alguns livros. Eu tenho alguns artigos também. Tem um portal que chama Somos Todos Um, STUM. Se você procurar lá no
no local dos autores do site, eu tenho muitos artigos sobre sistêmica, sobre constelação, relacionamentos pais e filhos, relacionamentos afetivos. Então, tenho no meu canal do YouTube, eu tenho vários vídeos também, Legal, né? Eu sempre faço lives, palestras, e eu falo muito do tema sistêmico, né? Tem um livro muito simples, bem básico, eu vou até mostrar aqui, se as pessoas quiserem conhecer, As Constelações Familiares em Sua Vida Diária, de Joy Manet. É um livro bem básico, que fala de algumas dinâmicas bem básicas, essenciais, da sistêmica, das constelações, tá? O pessoal está vindo aqui perguntando que canal. No meu Instagram eu posto muita coisa, Roberto Debski, no YouTube também é o meu nome, ou Roberto Debski ou Debski Roberto. Mas eu sempre posto artigos, no Somos Todos Um, no meu canal do YouTube, vídeos, né? Eu estou sempre disponibilizando as palestras, alguma coisa assim. Esse livro é um livro essencial. Tá, pode falar. Desculpa. Não, é isso. É divulgando esses canais onde eu trago as informações da sistêmica. Tá. E o que você tem, já que a gente está acabando o nosso tempo, que é sempre 1 hora que pode ficar, né? Infelizmente, Sim. O que você tem assim de dica para falar para as pessoas em relação a procurar a fazer uma constelação familiar? O que você aconselha as pessoas que estão aí assistindo a gente, que pelo visto adoraram a nossa live? Agradeço. Eu digo assim, sempre é tempo da gente mudar, né? Para que a gente possa mudar, caminhar para uma vida mais saudável, para relações afetivas saudáveis de adulto para adulto, aprender a lidar com a questão profissional, aprender a se conectar com a prosperidade de verdade, com a saúde física, com a saúde mental, a gente sempre pode, em qualquer fase da vida. Eu recebo pacientes de 70, 80, até 90 anos que falam, não, agora eu quero mudar. Dá tempo? Dá. Enquanto a gente está vivo, dá tempo. Então, se você tem alguma área da sua vida que você não está satisfeito, busque ajuda. Busque um profissional, busque um terapeuta, um constelador, né? Assim, claro, busque referências, porque na medicina, se alguém vai te procurar, eu tenho referência, a doutora Renata é uma ótima médica, então eu vou lá, alguém me recomendou, não vou assim, de qualquer jeito. Então busque referências do profissional que você vai procurar e faça, e ouse investir em você mesmo. A maior riqueza que a gente tem é a nossa própria vida. Uma pergunta, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem deveria ser a pessoa mais importante da sua vida? Se você fala assim, é minha mãe, meu filho, meu marido, minha mulher, você está equivocado. A pessoa mais importante da sua vida deveria ser você. E quando você estiver bem, repleto de amor saudável, você vai poder compartilhar isso com todas as pessoas. Todos são importantes, mas o mais importante é você. Isso não é egoísmo. Isso é saber ter amor próprio. A gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem. E sempre é tempo. Tá certo. Muito obrigada, doutor Roberto. Como é que fala o seu sobrenome? Debski. Debski. É o quê? Que origem que é esse sobrenome? Os avós paternos vieram da Polônia. É polonês. Certo. Legal. Muito obrigada, Roberto. Foi muito assim gratificante, foi muito enriquecedor, na verdade. Eu acho que deu para complementar dúvidas. E pessoal, vão lá no canal dele, vão também lá no perfil, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante todo mundo. Muito obrigada mais uma vez. Nada. Se você puder salvar a live, tem pessoas que não puderam assistir. Falaram, será que a doutora Renata vai salvar? Eu falei, não sei. Vamos ver se ela vai salvar. Te agradeço pela oportunidade. Continue com o seu belo trabalho. Muito obrigada. Tudo de bom. Tá, obrigada. Boa sorte aí na linha de frente. Um abraço. Para nós. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.